Pessoal, vamos dar início, às questões de economia da saúde e financiamento do SUS. Lembrando que é um tema que consta nos editais, mas são poucas as questões que trazem o tema em si. Mas sempre que vocês encontrarem esse tema, financiamento do SUS, vocês vão se remeter à nossa antiga emenda constitucional número 29, que foi transformada em lei complementar, que hoje é a Lei 141 de 2012, que define os recursos mínimos às esferas de governo passarem para a saúde. Então, vamos lá às nossas questões. Conseguimos algumas questões variadas em provas de residência, em provas de concurso, mas tenho certeza que são muito difíceis de encontrar mesmo um tema específico, questões direcionadas a esse tema nas provas que vocês irão fazer. Vamos dar seguimento. Primeira questão. Sobre a utilidade da economia da saúde, é correto afirmar. Toda vez que se fala em economia, a gente tem que lembrar do conceito de escassez, o que na economia também acontece. Tem uma indicação muito boa de literatura para vocês, é no livro Epidemiologia em Saúde, de Maria Zélia Roquairol. Ele tem um capítulo muito bom sobre a economia da saúde, tá bom? Vamos lá. Permite aos planificadores da saúde defender seu critério nas reuniões com outros planejadores, com as comissões de planejamento e com determinados setores importantes do Estado, como o Ministério da Fazenda. Essa é a alternativa correta. Aqui o que pode se pegar numa questão de prova é por conta das palavras que a gente não tem o costume de ver. Tipo, permite aos planificadores. Planificadores são aqueles que planejam as ações de saúde. Então, a questão ela está correta porque os planejadores de saúde, eles vão defender os seus critérios, de economia da saúde com outros planejadores, com as comissões de planejamento. Essas comissões vocês podem pensar aqui nas comissões intergestoras bipartite e tripartite, e com as outras esferas importantes do setor de economia da saúde, nesse caso o Ministério da Fazenda. A questão está correta. Então, vamos ver as outras. Permite aos encarregados do setor responder, embora com certa dificuldade? Claro que não. Se você é encarregado do setor saúde, na parte financeira e econômica, você não vai ter dificuldade em estar repassando, em estar dedilhando o que foi gasto. Até porque nós temos o CIOPS, que ele vai ser preenchido, e nós temos o relatório de gestão, que nele vai constar o que foi planejado gastar, o que foi recebido e o que foi gasto na saúde. Então não é difícil. Isso pode vir para uma realidade prática, mas na teoria o que nós temos que saber é que quem planeja tem facilidade de saber o que gastou, onde gastou e o que não conseguiu dar conta do recado. Então a questão está errada. Letra C. Permite que aqueles que prestam assistência se preocupem exclusivamente com a indústria farmacêutica internacional. Obviamente que não. A indústria farmacêutica ela é importante, mas vamos trazer para a questão nacional e lembrar que a saúde, ela tem, inclusive na economia da saúde, dá privilégios à nossa promoção, prevenção e reabilitação, e não só a um setor exclusivo, principalmente o setor de indústria farmacêutica internacional. Então, mesmo sendo a economia da saúde, o foco mais importante é você conseguir diminuir a escassez, é você conseguir oferecer a saúde de qualidade aos usuários do SUS. Letra D. O planejamento em saúde e o socioeconômico seriam mais fáceis de vincular se os planejadores da saúde ignorassem as repercussões econômicas dos serviços e demais atividades de promoção à saúde. Não posso fazer isso, até porque o nosso foco é trabalhar com a promoção da saúde. Então, eu não posso ignorar a promoção da saúde. E aqui a questão é bem clara, dizendo e afirmando que os planejadores deveriam ignorar. Gabarito da primeira questão, assertiva A. Segunda questão, vamos lá. É um princípio normativo da economia da saúde, referente à produção dos bens e serviços que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. Eu vou grifar aqui para pegar as palavrinhas mágicas. Ao menor custo possível. É determinada mediante a relação por quociente entre os resultados obtidos e o valor dos recursos empregados. Ou seja, é o que eu tenho de resultado
em relação ao que eu empreguei, né? Ou seja, o menor custo possível. É um conceito estritamente econômico e relativo, derivado da escassez de recursos. Toda vez que vocês encontrarem escassez de recursos, está vinculado à economia da saúde e vinculado à fase de produção de bens e serviços. Aqui eles dão conceitos, né? Efetividade, equidade e eficiência. Eu coloquei aqui para facilitar os 3 conceitos que nós utilizamos mais. A eficácia, que é o grau no qual uma intervenção sanitária consegue melhorar a saúde do indivíduo sob condições ideais de uso. Prestem atenção. Eficiência é o grau no qual uma intervenção sanitária consegue melhorar a saúde de um indivíduo sob condições reais de uso, utilizando, olha aqui, a menor quantidade de recursos possíveis. Então, eu parto do real utilizando a menor quantidade de recursos. A eficácia, eu parto do ideal, ou seja, aquilo que está previsto em lei. E a efetividade, grau no qual uma intervenção sanitária consegue melhorar a saúde do indivíduo sob condições reais de uso. Tá? Voltando à questão, então qual é o conceito que mais se agrega aqui, onde a palavrinha mágica é com o menor custo possível? Então, observem os conceitos, vamos lá? Então, é o conceito de eficiência, sobre condições reais de uso, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. Desculpe ter voltado. Então, questão 2, letra D de dado, eficiência. Questão 3. Em relação ao financiamento do SUS, marque verdadeiro ou falso. Primeira, conforme consta na Constituição Federal, uma das fontes que subsidia o financiamento do SUS são os recursos do orçamento da Seguridade Social. É só ir lá no artigo 98, parágrafo único, que está lá. São fontes de recursos para o SUS. O orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, vírgula, além de outras fontes. Então, a Seguridade Social é uma fonte de recursos para o SUS. Tá? As outras fontes versadas nesse parágrafo único do artigo 98 da CF vão ser encontradas lá na Lei 8.080 de 90. Então, verdadeiro. Os recursos para o financiamento da saúde são repassados por meios de acordos formais e informais. Já derrubamos a questão aqui. Não existe nada informal. Os recursos são passados de que maneira? Fundo a fundo. Ou seja, da União para os municípios e as contrapartidas de cada esfera, exemplo, do município para o seu próprio fundo de saúde. Chamamos isso de contrapartida. Então, hoje, o financiamento do SUS ele é baseado no modelo que a Lei 8.142 traz para a gente, que é o modelo fundo a fundo, diretamente para a conta das instâncias governamentais. Essa é falsa. A remuneração por serviços produzidos é realizada pelo Ministério da Saúde diretamente aos prestadores de saúde cadastrados no SUS. Isso sim, quando nós temos um prestador de saúde cadastrado, seja ele próprio do SUS ou de forma complementar, ele vai receber aquilo que foi comprado, ou seja, comprado e utilizado. Então, se eu tenho uma clínica que oferece exames de tomografia computadorizada, eu comprei uma quantidade X de exames mês. Se aquela quantidade X de exames mês foram realizados, ele vai receber esse valor. Então, se o município faz um contrato ou um convênio com alguma instituição, ela vai receber o valor diretamente do Ministério da Saúde. A última assertiva, a transferência de recursos financeiros via fundo a fundo à saúde é realizada regular e automaticamente da União para os estados e municípios. Olha aqui, sem a necessidade de acompanhamento. Erradíssima. A transferência fundo a fundo, ela tem um acompanhamento direto dos conselhos de saúde em cada instância. Lembre-se sempre, os conselhos, eles não mobilizam, eles não movimentam recurso, mas eles têm como obrigação fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros dentro do SUS. E esses recursos financeiros estão onde? Nos fundos de saúde, que são as contas chamadas contas especiais em saúde. E lá são
onde nós encontramos os recursos por blocos de financiamento, bloco da atenção básica, bloco da assistência farmacêutica. Então, os recursos entram no fundo de saúde, eles vão ser movimentados pelos gestores, mas vão ser o quê? Essa movimentação vai ser fiscalizada diretamente pelos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde. Então, o gabarito fica a letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos lá? Questão 4. No que diz respeito ao financiamento do SUS, todas as afirmativas estão corretas, exceto o que? Então, ele quer a alternativa incorreta. Letra A. O sistema é financiado por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados e do DF e dos municípios. Corretíssimo. Letra B. A Lei 8.142 de 90 estabelece as regras de transferência de recursos intergovernamentais dos recursos financeiros na saúde, inclusive sobre o ressarcimento do SUS, dos assegurados de plano de saúde quando atendidos pelo SUS. Até aqui estaria correta, mas a 8.142 não dispõe sobre esse ressarcimento dos planos de saúde. Nesse caso aqui, plano de saúde e a saúde suplementar. Quem demanda isso é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando o indivíduo possui o plano de saúde e ele é atendido no SUS em uma necessidade que o plano deveria, por obrigação, estar cumprindo, o plano de saúde, ou seja, a entidade mantenedora do plano, vai ressarcir ao SUS aquilo que foi gasto pelo usuário do SUS. Não é o usuário que vai pagar o SUS, mas o plano de saúde que deveria estar cobrindo aquela ação que o plano de saúde deixou de cobrir, vai cobrar a entidade mantenedora do plano de saúde. Então, a letra A assertiva, a questão 4, o gabarito é a letra B. Vamos às outras. O sistema é também financiado pelo empregador e trabalhador. Isso está no artigo 195 da Constituição. Letra D. A emenda 29 estabelece recursos mínimos para financiamento das ações de saúde e serviços públicos de saúde. Essa emenda ela é transformada em lei complementar número 141/12. Observem, essa prova deve ter ocorrido no finalzinho, no início de 2012, antes de ser sancionada a lei, ou pode-se também fazer esse paradoxo, essa comparação, né, entre a emenda e a lei. Lembrando que os textos delas não são iguais. A emenda ela é sancionada com algumas alterações do seu texto original. Então, questão 4, letra B de bola. 5. No que se refere ao financiamento do SUS, é correto afirmar. Letra A. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial. Essa conta especial é chamada de quê, gente? Fundo de saúde. Em cada esfera de atuação e movimentados sobre a fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Eu não leria mais nada, né? Essa é a questão assertiva certa, né? A letra A. Eu quero voltar a lembrar para vocês que quando nós temos certeza de uma questão, vamos marcar, depois de ler todas. Mas evitem de remarcar questões, evitem fazer aquela velha jogada, marcar e deixar uma bolinha do lado para lembrar que foi marcada. Geralmente isso não dá certo. Marquem quando tiver certeza e não remarquem. Se tiver com dúvida, deixa a questão em branco. Depois da próxima leitura, você faz, né, uma leitura mais aprimorada e marca a questão. Lembrando que é interessante ler todas as questões, que uma pode estar alinhada à outra e ajudar vocês a responder todas as questões. Ou seja, uma questão às vezes responde a outra. Então, questão 5, letra A. É uma questão bem fácil de ser respondida. Questão 6. As ações e serviços de saúde implementados pelos estados, municípios e DF são financiados com recursos da União, recursos próprios e de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da Seguridade Social. Observe que o texto da questão é um texto bem elaborado, mas isso está escrito na Constituição Federal, na Lei 8.080, claro, em formato de lei. No que se refere ao repasse de recursos, marque a alternativa correta. Letra A. A transferência regular e automática é realizada
fundo a fundo e por meio de pagamento direto a prestadores de serviços e beneficiários cadastrados. Acabei de falar que para as esferas de governo é fundo a fundo. Para as entidades cadastradas, ou seja, aqueles em relação a caráter complementar, o pagamento vai ser direto aos prestadores de serviços. Ok? Questão 6, letra A. Questão 7, essa é uma questão típica de prova de residência, é uma questão que ficou na moda agora de 2012 para cá, por conta dessa lei complementar, que às vezes a galera que estuda para a saúde, na maioria das vezes, em verdade, não estuda a legislação. Por isso, não acompanha as mudanças dos marcos jurídicos, né? Se reduz somente à Constituição, a Lei 8.080 e 8.142. Então, pensa que a legislação do SUS é isso. Não é. Nós temos que acompanhar o movimento da legislação do SUS até para poder trabalhar, né, gente? Não só para fazer prova. Nós temos que entender como o sistema funciona para poder estar inserido nele. Então, essa lei complementar, como eu falei anteriormente, ela regulamenta a EC 29, que é de 2000, tá? Então, a lei é de 2012 e a emenda é de 2000. Ela é aprovada em dezembro de 2011 e é publicada em 2012, dia 4 de janeiro. Os percentuais mínimos das receitas brutas correntes dos municípios, observem que ele quer respectivamente, dos municípios e estados destinados obrigatoriamente à saúde são, respectivamente, boa questão de prova, mas bem decoreba. Os municípios atualmente, de acordo com a lei complementar, eles têm que injetar do seu próprio recurso para a saúde, de forma obrigatória e sob supervisão do Conselho, 15% da sua receita. E os estados, obrigatoriamente, deverão destinar 12% da sua receita. Tudo isso fiscalizado pelo respectivo Conselho. Então, a questão, o gabarito é 15 e 12, porque eles citam municípios primeiro. O governo federal não ficou com um percentual definido. O governo federal ele vai ficar com a variação em relação ao Produto Interno Bruto, que é o PIB, acrescido do que foi gasto no ano anterior e a variação nominal do PIB. Então, quando colocar em prova um valor percentual da União, não está elencado na Lei Complementar 141/12. O que está elencado na Lei Complementar 141/12 são os percentuais dos municípios e estados. O da União, sim, vai ter o valor, vai ter o que eles têm a obrigação de fazer, mas não em valor percentual. Então, nós temos município, 15%, estados, 12%, e a União vai ficar variável em relação ao Produto Interno Bruto acrescido do que foi gasto no ano anterior. Questão 7, gabarito, letra C. Questão 8. Para efeito do cálculo do montante de recursos previsto na Lei Complementar 141 de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, DF e municípios em ações e serviços públicos de saúde, no parágrafo 3º do artigo 5º e nos artigos 6º e 7º, devem ser considerados recursos decorrentes da... Aqui, gente, é bem decoreba. De onde é que eu vou tirar o dinheiro para injetar na saúde de forma obrigatória? Aqui está a resposta, a letra D, da dívida ativa, da multa e dos juros de mora provenientes dos impostos e da sua respectiva dívida ativa. É uma questão boa de prova bem elaborada, onde vai estar considerando, onde vocês têm que saber de onde vem esse recurso que os estados, municípios e DF podem e devem injetar na saúde, lembrando sempre que sob fiscalização do respectivo conselho. Questão 9. A Lei Complementar 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, DF e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde com base na Lei Complementar. Analise as afirmativas a seguir. Primeira, os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional da Saúde, correto, e às demais unidades orçamentárias que compõem o Ministério da Saúde, para serem aplicados
em ações e serviços públicos de saúde. Corretíssimo. A assertiva 1 está correta. Vamos à segunda. Os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 10%. Errado. Substitui-se aqui por 15%, foi o que eu falei numa questão anterior. Os estados aplicarão anualmente no mínimo 23%. Não, no mínimo 12%. Errado. A União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente a 10%. Aqui está a pegadinha de prova. Eu falei para vocês o quê? A União não tem um valor percentual definido. A União ela vai ficar, o gasto vai ser obrigatório do que foi gasto no ano anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto. Então, o gabarito da questão é apenas a primeira assertiva, no nosso caso, letra A. Questão 10. A Lei Complementar 141, dentre outras atribuições, regulamenta as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 esferas de governo. Na referida lei, não constitui, observem aqui, não constitui despesas com ações e serviços públicos, exceto. Gente, na lei complementar tem bem claro o que é ação e serviço público de saúde e o que não é ação e serviço de saúde. Eu sempre peço aos meus alunos, quando eu estou em aula presencial, para lembrar o que é despesa. E o que é despesa é aquilo que consta lá na Lei 8.080. Se vocês pegarem a Lei 141/12 e pegarem as atribuições do SUS, que está lá na Lei 8.080, vocês vão ver que há uma convergência direta mesmo, assim, é quase o mesmo texto, que vocês vão ver o que é despesa do SUS e o que é atribuição do SUS, vai estar como despesa. A questão já traz uma pegadinha no seu próprio texto, não constitui despesa. Então quer dizer que nós temos mais assertivas que não são despesas, exceto uma, que é a que é despesa. Então, capacitação do pessoal da saúde no Sistema Único de Saúde, pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde, pessoal ativo da saúde, quando em atividade alheia à referida área. Nananina. O recurso é, sim, destinado ao pessoal ativo, mas quando em atividade na área da saúde. Se eu sou ativa na área da saúde, se o meu cargo está lá, a minha lotação está lá, mas eu não estou trabalhando na área da saúde, o município não pode computar isso como ação de saúde, não pode fazer o pagamento desse pessoal. Então, o restante todo aqui é despesa com ação de saúde. Olhem aqui, assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso de acesso universal. Vamos lá. 11. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas, do Sistema de Auditoria, do Sistema de Saúde, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde, em cada ente da Federação, fiscalizará o cumprimento das normas de lei complementar, com ênfase no que diz respeito. Isso é super fácil, né, gente? É só lembrar o que a gente tem em relação a uma lei complementar que fala de recursos. Qual é o primeiro passo que vai ser observado? Qual é o controle interno, né? Ou seja, os órgãos do município, os conselhos de saúde, eles vão estar observando o cumprimento da lei complementar no que tange o quê? As transferências de recursos fundo a fundo. Porque agora desde 2012, virou uma obrigatoriedade, um valor mínimo. Quando a Lei 8.142 foi criada, colocou bem claro lá, existe uma contrapartida de recursos, mas, inclusive, com pré-requisito para receber o recurso financeiro. Mas ninguém definiu um percentual mínimo. Em 2000, foi criada a Emenda Constitucional 29, só que ela demorou muito para ser regulamentada. Quando, em 2012, a lei é sancionada, ela define esses critérios mínimos, ou seja, um valor mínimo obrigatório. Então, município, 15%, Estado, 12%, e União, eu já falei, que é em relação ao que eu gastei no ano anterior, mais o Produto Interno Bruto. O que é que vai ser fiscalizado agora, quando uma lei nasce, na verdade?
a essa transferência de recursos, ou seja, se o município, se os estados e se a União está cumprindo o que a lei complementar está obrigando. Então, questão 11, letra D de dado. Questão 12. Com relação à Lei Complementar 141, que regulamenta o parágrafo 3 do artigo 98 da CF, para dispor sobre ações e serviços de saúde, pode ser afirmado que haverá automática concessão de créditos à saúde toda vez que a variação nominal do PIB for majorada. Não, Nanina, não. Aqui tem uma outra situação em relação ao PIB, que é o que a União vai gastar. A vigilância epidemiológica e a remoção de resíduos são consideradas despesas vinculadas às ações e serviços públicos. A vigilância epidemiológica, sim, mas a remoção de resíduos, não. Ok? Letra C. São diretrizes para as ações e serviços públicos de saúde a universalização, a isonomia e a gratuidade do sistema. Está bem claro lá na Constituição e a Lei 141/12 vem ratificar isso. Observem aqui. As taxas, tarifas e multas arrecadadas por entidades da área de saúde que integram a administração dos estados deverão ser aplicadas em ações e serviços públicos pelos respectivos entidades, não só dos estados, né, gente? E não é da saúde, não é só da saúde. Os recursos previstos na lei complementar serão recolhidos e movimentados em contas específicas mantidas em instituição financeira oficial. Não, ela vai ser mantida em uma conta especial que a conta vai ser administrada em cada esfera de governo e não uma instituição financeira oficial. E sim, é uma conta mantida pela gestão municipal ou estadual ou nacional. Questão 13. Com base na CF de 88 e na Lei 141/12, que são instrumentos relevantes para a compreensão da gestão e na operacionalização do SUS, assinale a opção correta. Letra A. A União, os estados e municípios devem investir anualmente recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. É a máxima da Lei 141/12, ou seja, é para que ela veio. É uma questão que traz para a gente claramente a função da Lei Complementar 141/12. Letra B. A capacitação de pessoal de saúde do SUS e as ações de assistência social são consideradas como despesas de saúde. Não, até aqui está correto, mas a partir daqui não é ação de saúde. A saúde é um direito da população brasileira, garantido mediante políticas sociais que visem prioritariamente ações de reabilitação. Não, que visem prioritariamente o quê? Ações de prevenção, sem detrimento das ações assistenciais. Letra D. Os estados que estabelecem consórcios para execução conjunta de ações e serviços de saúde em suas regiões não poderão repassar. Claro que poderão, isso está bem claro. Os estados, os municípios que estabelecem consórcios ou as regiões de saúde, agora pelo decreto 7.508, se elas vão trocar ações entre si, obviamente que eles vão trocar recursos entre si. Vão ter que pagar aquilo que um fez para o outro. A questão está errada. Letra E. Cabe exclusivamente à rede pública garantir acesso universal à saúde, de modo a oferecer pelo SUS todos os procedimentos à saúde. Não. Se eu marcar essa assertiva como correta, eu estou excluindo o que a própria lei prevê para a gente, que é a contratação em caráter complementar, quando não houver suficiência, né? Ou seja, quando o SUS for insuficiente para atender de forma integral ao seu cidadão. Então, questão 13, letra A. Questão 14. Sobre a Lei Complementar 141/12, assinale a alternativa correta. Letra A. É vedado aos estados e municípios que estabeleçam consórcios? Não. A própria Lei 8.142 já traz que os municípios podem estabelecer consórcios intermunicipais. E, inclusive, pelo decreto 7.508, hoje nós trabalhamos com uma gestão compartilhada, não no formato de consórcios apenas, mas sim em formato de regiões de saúde, onde a integralidade vai começar e se esgotar dentro daquela região, onde uma região de saúde vai ter que ofertar o máximo de ações
para os seus munícipes, ou seja, para os moradores daquela região de saúde. E o que é uma região de saúde? É um agrupamento de municípios limítrofes, onde eles vão ofertar 100% do sistema de saúde. Errado. Letra B. O Ministério da Saúde definirá e publicará semestralmente, aqui não, aqui é quadrimestralmente, tá? Utilizando metodologia pactuada e aprovada os montantes a serem transferidos a cada estado. Não, aqui não é semestralmente. C. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, custeio de capital, a serem executados pelos estados, pelo DF e pelos municípios, serão transferidos diretamente, olha aqui, nos respectivos fundos, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou outro instrumento jurídico. Claro, gente, aqui é forma fundo a fundo, para que não haja essa outra burocracia aqui. Antigamente, antes de existir o PAB, era por convênio. Então, não adianta ser fundo a fundo e eu ainda estabelecer convênio. Então, quando é serviço público, as esferas de governo vão receber diretamente, automaticamente. Agora, se eu contrato algo em caráter complementar, eu vou fazer o pagamento direto a essas instituições. Letra D. É de competência exclusiva do Poder Legislativo e Tribunal de Contas de cada esfera manter sistema de registro centralizado de informações de saúde. Aqui já está errado, porque não é competência do Poder Legislativo e Tribunal de Contas, o próprio Conselho tem poder e não é algo centralizado, tá? As informações de saúde devem ser descentralizadas e o próprio gestor municipal, os conselhos devem ter esse acesso, né, descentralizado de informações, ou seja, dar visibilidade ao que está sendo gasto no setor saúde. Letra E. Cabe aos estados, ao DF e aos municípios, quando necessário, excluir a base de cálculo das receitas de que trata a Lei 141, quaisquer parcelas de impostos, transferências constitucionais, vinculado a fundo de despesas, por ocasião do percentual do montante mínimo a ser aplicado em ações e serviços de saúde. Claro que não cabe a essas esferas de governo alterar o que está escrito na lei. Então, gabarito da questão 14, letra C. Questão 15. Com base na Lei Complementar 141/12, que regulamenta a CF, assinale a opção correta. Para a transferência dos recursos fundo a fundo para os fundos estaduais destinados a atender despesas com ações de serviço de saúde, é necessária a celebração de convênios. Eu acabei de explicar, né? Não, gente? É fundo a fundo, logo não é necessária a celebração de convênio. Não cabe à auditoria do SUS fiscalizar o cumprimento do que está na lei. Claro que cabe, não é, gente? Aqui é a auditoria externa. O DENASUS tem esse papel. Tanto que após a regulamentação da ementa para se tornar lei, a auditoria do SUS ela ganha uma força muito grande para fiscalizar se as esferas de governo estão cumprindo, né, esse valor mínimo para os gastos na saúde. Letra C. Para fins de apuração dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, DF, municípios, ações e serviços públicos, considere-se como despesa com ações e serviços públicos de saúde o pagamento de pensão e aposentadoria, desde que relativos aos servidores da saúde. A questão está errada. Então, cabe apenas ao pagamento dos servidores ativos, não os inativos. Os ativos, sim. Os inativos, não. Aqui é a Previdência. Boa questão de prova, boa pegadinha. Letra D. Integra a base de cálculo dos percentuais a serem aplicados pelos estados em ações e serviços públicos de saúde o percentual mínimo de 15%. Olha os estados aqui, olha a pegadinha. Estados não é no mínimo 15%, e sim 12%. Letra E. A transferência de recursos dos estados para os municípios deve ser realizada a partir de um rateio que obedeça à necessidade de saúde da população de cada região, considerando aspectos. Isso aqui, inclusive, está na Lei 8.142. Epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos, especiais, bem como a capacidade de ofertar ações e serviços de saúde, de modo a se reduzirem as diferenças regionais. Na formação da região de saúde e na forma de repasse do valor, né, dos estados para os municípios, isso deve ser avaliado. Né? Quem precisa mais
vai receber mais, e de acordo com os critérios epidemiológicos e demográficos. Por isso a importância dos planos de saúde municipais, para que o Estado tenha uma noção mais clara da situação de cada município. Tá? Então, questão 15, letra E. Questão 16, questão facílima. Regulamento, parágrafo 13 do artigo 98, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, DF e municípios, em ações de serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 esferas de governo. Revoga os dispositivos, na verdade aqui é o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei 8.080. Que lei é essa que define valores mínimos? A Lei Complementar 141/12. E a última questão que a gente conseguiu desse bloco, a Lei Complementar 141/12, de 13 de janeiro, regulamenta o parágrafo 3º do artigo 98 da CF, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, DF e municípios, em ações e serviços de saúde. Para fins de apuração de valores estabelecidos na referida lei, são consideradas despesas com ações e serviços públicos. Vamos lá. Vejam como isso cai, não é? Ações de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito das instituições de ensino superior. Não. Ensino superior, Ministério da Educação. Não é com a gente. Letra B. Ações de assistência social. Não, aqui é outro ministério. Letra C. Investimento na rede física do SUS, incluindo a construção e aparelhamento dos hospitais universitários. Não, não. O hospital universitário está vinculado a quem é o Ministério da Educação. Letra D. Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde, tais como imunobiológico, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos, correto? Isso aqui, sim, eu posso pegar o dinheiro, o valor mínimo de recursos e aplicar no que está descrito aqui, porque é uma ação de saúde. Letra E. Ações de infraestrutura, desde que realizados para beneficiar direto ou indiretamente a rede de saúde. Indiretamente não, só diretamente. Então, questão 17, letra D de dado. Então, vocês perceberam que as questões de financiamento e economia estão bem mais relacionadas à lei complementar. Vão trazer um pouquinho do contexto também da Constituição, lá nos seus artigos 194 e 195, que não fazem parte da saúde, e sim da Seguridade Social apenas, e a Lei 8.142 e a Lei 8.080. Então, faz uma mistureba, mistura tudo, e a lei complementar ela vem com essas situações. O que eu devo gravar da Lei 141/12? O que eu devo ler com mais vontade? Para que ela veio, ou seja, a disposição dela, os valores mínimos de cada esfera de governo, a responsabilidade dos conselhos de saúde, devo ler, deve ficar claro que a partir da lei, o gasto público deve ter uma publicidade maior, inclusive através de meios eletrônicos, isso é bem interessante, através de mídia, através de internet, e o que é e o que não é gasto público. Eu sugiro a vocês que lembrem mais do que é gasto, porque o que não consta lá não é gasto de saúde. Então, o que é gasto de saúde é isso. Para facilitar, vocês vão relacionar o que é gasto de saúde com a Lei 8.080, que aí vocês vão fazer o link. Então, é a atribuição do SUS, logo é um gasto em saúde. Dá para estudar, inclusive, mesmo pegar o material da Lei 8.080, da Lei 141/12 e fazer esse conflito. Então, fico por aqui na questão do financiamento e economia da saúde e depois vocês vão ter a próxima gravação da aula 6, tá bom? Obrigado, gente. Desculpem aí qualquer coisa, mas eu tentei buscar as questões, conseguimos todas as questões que já caíram até agora no que tange a isso. Desejo a vocês sorte nessa caminhada que vocês estão tendo aí para concurso público, independente de ser estadual, municipal, federal, residência, mas que todos tenham sucesso. Obrigado mais uma vez, muita paz para todos.